Olá, essa mensagem é dirigida às minhas alunas e alunos do Instituto Federal de São Paulo. Caso porventura alguém mais assista ao vídeo, eu sou Rafael Alves, docente da instituição. Hoje é 22 de março de 2020, domingo, e o objetivo é tratar desse período pelo qual nós estamos passando e vamos passar, que é a pandemia do novo coronavírus. O vídeo é voltado mais aos estudantes do ensino médio. Caso você tenha sido, ou seja, meu aluno de graduação, pós-graduação, seja mesmo ex-aluno, eu fico feliz que assista ao vídeo, talvez tenha um recado para você ao final, mas nesse momento ele é dirigido aos alunos do ensino médio, entendendo que essa faixa etária pode ter suas próprias dúvidas, existe uma série de informações, muita informação que muda muito rapidamente, e a circulação dessas informações tem diferenças de qualidade. Algumas são melhor absorvidas com conhecimentos prévios, que talvez o aluno que está ingressando no ensino médio ainda não tenha tido contato, e há uma mudança muito grande de rotina com a suspensão das aulas, a falta de contato físico com os colegas, a interação com os servidores da instituição, e mudanças também na casa de vocês, estudantes do ensino médio, eu imagino, não é? Porque há a preocupação dos familiares, há mudanças na rotina de trabalho, a necessidade de se resguardar, de ficar em casa, de evitar o contato social. Então esse vídeo é uma tentativa de conversa, apesar de ser uma via de mão única, não é? É um vídeo, a gente não pode dialogar, mas é uma tentativa de passar uma mensagem, de compartilhar algumas informações e, quem sabe, abrir um canal ou incentivar que essas redes se estabeleçam, sejam também redes de solidariedade, de troca de informação e de apoio nesse período. Bom, as últimas turmas com as quais eu trabalhei no Instituto Federal de São Paulo são do campus Itaquaquecetuba, e nesse semestre eu comecei aulas com as turmas do campus São João da Boa Vista. Os alunos de São João da Boa Vista sabem, nós conversamos ao final de fevereiro, que como eu estou em exercício em outra atividade na instituição e no semestre passado não estava com aulas, eu estava exclusivo para essa função, o meu calendário estava diferente dos demais docentes, né? O calendário de férias. Então eu não tive as férias de julho e as férias de janeiro, as minhas férias estavam marcadas agora para março. Por isso nós combinamos atividades e algum ajuste no calendário foi necessário, de modo que eu viajei no começo de março. Eu conto isso porque eu fui para o exterior, eu viajei para a Europa, e por um lado seria melhor ter ficado com vocês, porque a viagem se tornou bastante complicada, porque as mudanças foram muito rápidas e foi necessário adaptar trajetos, fazer modificações, e felizmente eu consegui alterar a data da viagem e retornar antes do previsto. Tomei todos os cuidados durante a viagem, com uso de máscara, com higienização permanente, sem contato com as pessoas, e me dirigi diretamente até a minha casa, onde eu estou em quarentena voluntária, o que todo viajante deve fazer, independente do país que estiver retornando, né? Bom, dito isso, por outro lado foi interessante fazer a viagem, porque foi possível ver as mudanças acontecendo em maior ou menor grau, ou mais ou menos ágeis em diferentes cidades. No dia 15 de março eu gravei um vídeo em Budapeste, na Hungria, comentando as mudanças que estavam acontecendo e numa tentativa de compartilhar com colegas brasileiros e alertar o Brasil que essas medidas precisavam ser tomadas. Essas medidas de reclusão, elas são importantes para evitar a propagação do vírus, e recentemente, ontem foi publicado esse vídeo em conjunto com um texto, fazendo algumas comparações, no jornal GGN, com o título de Não é uma gripezinha. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que não é uma gripezinha, é uma situação séria, ela está espalhada, a epidemia já se tornou uma pandemia, ou seja, ela está espalhada por todo o mundo. No momento, no dia 22, a última contagem que eu vi, passa de 13.600 pessoas que faleceram em decorrência de complicações da Covid-19, que é o nome da doença. São mais de 318 mil pessoas infectadas. Então, não é uma gripezinha, a gente tem notícias, evidentemente, que vacinas estão sendo estudadas, medicamentos estão sendo testados, mas é algo que demora. O recurso que nós temos mais seguro agora é evitar o contato para evitar a propagação do vírus, tá? Bom, então o que você pode fazer, não é, para lidar com essa situação? A primeira coisa
no meu entender, ligando com o que nós vimos já no começo do semestre, é se atentar para as informações de qualidade, é filtrar a informação. Se vocês se lembram, quando fizemos o nosso acordo pedagógico e quando a gente discutiu que sociologia não é achismo, nós fizemos uma comparação entre o discurso científico, que apresenta dados, apresenta fatos, e o discurso que apela para o emocional, o discurso que é mais raso, e inclusive a gente fez uma experiência assistindo os vídeos produzidos pelo Porta dos Fundos. Um deles se chamava justamente Vacina, era a série polêmica da semana, e um deles se chamava Vacina, em que você tinha uma epidemiologista num debate com um youtuber que fabricava cerveja. Esse youtuber era contra a vacina, porque a criança chorava, porque tinha muita gente usando a vacina para se drogar. Se vocês se lembram desse vídeo, o que a gente tentava ali era fazer uma comparação entre as diferenças dos discursos e o apelo que esse discurso sem dados, esse discurso sem embasamento científico faz para mobilizar outras dimensões cognitivas das pessoas. Bom, com isso, coincidentemente, a gente já tinha a situação instalada na China do novo coronavírus. E a gente conversou sobre isso. A gente falou sobre xenofobia, a gente conversou sobre algumas questões relativas a isso. A gente falou até que a nossa instituição é multicamp, né? Ou seja, nós temos vários campos e que o plural se faz de maneira diferente. O plural de campus é campi, mas que se fosse para abrasileirar, vamos chamar assim a palavra, ela deveria ser escrita campus no singular e no plural com acento circunflexo, assim como o vírus. Mas eu vou deixar isso para os professores de língua portuguesa tratarem, entre outras coisas que eles podem fazer, como indicação de leitura para a gente poder ficar em casa com esse entretenimento, vamos chamar assim, ou adquirindo mais cultura, com indicação de sites que tenham conteúdo gratuito. Aliás, eu espero que as editoras liberem os seus conteúdos, né, o conteúdo online, para que a gente possa ler, assim como os jornais liberem conteúdo não só para assinantes, para que as pessoas se mantenham com informação de qualidade em casa. Então, lembrando dessa primeira discussão que a gente fez sobre o discurso científico, você precisa filtrar a informação. E você pode ajudar, inclusive, a sua família a receber essa informação. Porque muito provavelmente você conheça pessoas que não estão acreditando no problema ou que têm dificuldade de entender algumas das recomendações que estão sendo dadas, entender ou aceitar. Então, a primeira coisa é saber que não é uma gripezinha, é um problema bastante sério. No Brasil, o último balanço que eu vi está em 1.546 infectados e 25 mortes. Aí você diz, poxa, mas 1.546 pessoas no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, não é muita coisa. A questão é a seguinte, a propagação desse vírus, ele se dá de maneira exponencial. A curva começa com o número de casos que vai dobrando após um certo número de dias. Há estatísticas que dizem o dobro de casos a cada 3 dias. Então você vai ter 1.000 casos, depois você vai ter 2.000 casos, depois 4.000 casos, e aí 8.000 casos. E tem um momento em que a curva toma uma proporção de uma subida muito rápida. Mas eu vou deixar isso também para os professores de matemática explicarem esse crescimento exponencial, os professores de física. Mas você precisa ter em conta que essa propagação ela é no começo invisível. Diferente de outras epidemias que nós tivemos no passado, como por exemplo a SARS, que é uma outra manifestação de uma doença respiratória aguda, nessa epidemia do passado a pessoa ficava ruim muito rapidamente, então ela não circulava e a propagação era mais difícil. No caso da Covid-19, pessoas assintomáticas podem transmitir. O vírus pode demorar vários dias até manifestar sintomas. Então, uma pessoa pode estar transmitindo o vírus sem apresentar sintomas, ou apresentando sintomas muito leves, que não tenham feito ela querer ficar fora de casa. Então, de maneira silenciosa, ele vai se espalhando. E quando os casos aparecem, é porque ele já está instalado. No Brasil, a gente já tem há algum tempo o que é chamado de transmissão comunitária, ou seja, não são viajantes que estão entrando aqui. É a transmissão das pessoas aqui no Brasil mesmo. Essa transmissão, ela não se dá pelo ar. Não é que, por exemplo, estou confinado no meu apartamento, com a minha família, mas eu sinto o cheiro da comida do vizinho. Provavelmente está tendo uma circulação dos vírus aqui no prédio. Não é assim.
O vírus não viaja pelo ar, ele não te persegue. A transmissão se dá pelo contato, por secreções, pelas gotículas de saliva que vão voar no ambiente quando uma pessoa tossir ou espirrar. E esse vírus tem uma especificidade que é de se manter durante muito tempo na superfície. Por exemplo, se ele entra em contato com o plástico, ele pode ficar presente naquele material plástico durante 72 horas, no papelão durante 24 horas. Tem estudos apontando diferentes períodos, mas a gente precisa ter em conta que são períodos longos, tá? Então, se essa pessoa coçou o nariz, espirrou na mão e ela segura no transporte público, a outra pessoa que segurar no transporte público, não é que ela vai absorver o vírus pela pele, é que depois ela vai coçar o rosto, ela vai segurar alguma coisa que ela vai pôr na boca e pode se contaminar, tá? Então, por isso que é a melhor medida nesse momento para evitar a propagação do vírus é sair de circulação, é ficar em casa, é não ter o contato social, é reduzir ao máximo o contato social. E também tomar as medidas de higiene, lavar a mão sempre, não tossir ao ar ou sem colocar o antebraço na boca, não usar as mãos, espirrar também com lenço de papel e descartar. Quer dizer, você tem que tomar os cuidados para não contrair o vírus, e mesmo sem ter sintomas, caso você tenha contraído, por exemplo, eu que viajei e não apresento sintomas, eu não saio de casa, que é para não expor outras pessoas a esse risco, tá? Bom, essa é só uma conversa inicial, a gente não vai se aprofundar em nenhum detalhe, inclusive o que eu estava falando agora há pouco, os professores de biologia podem aprofundar mais como se dá a propagação de um vírus, o que é um vírus, não é? Você precisa ter em conta que o vírus ele não se multiplica sozinho, não é como uma bactéria que se reproduz e só precisa de um meio de cultura. O vírus ele infecta uma célula do organismo e ele faz com que ela, de certa forma, trabalhe replicando. Então, se a gente parar de transmitir, ele para de se reproduzir e você diminui a quantidade dos vírus, ele para de circular, tá? Os professores de química também podem falar da questão do álcool, por que é o álcool 70 graus, né? O álcool 70%, desculpa, que precisa ser utilizado e não com uma concentração inferior, porque você não pode usar qualquer tipo de produto para desinfecção. Enfim, tem outros detalhes que podem ser tratados oportunamente, mas o objetivo agora é a gente ter mais uma conversa inicial que não está voltada só com relação a informações sobre a doença. Acho que tem o objetivo também de criar uma linha de diálogo que você também se sinta mais tranquilo e de repente tenha ideias de como pode contribuir ou como pode pedir para a gente contribuir com a sociedade, inicialmente com a nossa comunidade do IFSP, para a gente passar por isso juntos. Porque uma coisa que nós conversamos também na aula de Sociologia, em algum momento, algumas coisas foram faladas para o primeiro ano, outras coisas para o terceiro ano do ensino médio, né? Então, varia. Mas da fala da Margaret Thatcher, por exemplo, que não existe esse negócio de sociedade, o que há e sempre haverá são indivíduos. Se a gente pensar assim agora, a gente não vai conseguir passar por essa. É justamente o contrário. A gente tem que criar uma rede de solidariedade. Então, é muito complicado quando você vê uma notícia, se eu não me engano, foi deixa eu ver, eu tenho ela aberta aqui, do dia 15 de março ela saiu divulgada, que os americanos fazem fila para comprar armas e munição durante a pandemia, né? Diante do risco da pandemia, as pessoas ficam com medo e elas vão comprar armas. Essa corrida para fazer estoque nos supermercados, se a gente pensar de maneira individual, vou me fechar na minha casa, tá certo, mas eu vou comprar toda a comida, ou saiu uma notícia que estão pesquisando cloroquina, aí as pessoas correm na farmácia e compram cloroquina que ainda está ou hidroxicloroquina que ainda está em estudo, e você deixa as pessoas que precisam desse medicamento, e aí sim para outras doenças como lúpus, sem, porque ele sumiu das farmácias, tá? Então a gente precisa pensar como comunidade nesse momento, a gente tem que pensar como sociedade.
E a gente tem que minimizar o impacto desse período pelo qual a gente vai passar. Achatar a curva de transmissão, não é? Para que o sistema de saúde dê conta de receber os casos graves e tratar as pessoas. Então vamos lá. O que você pode fazer? A primeira coisa é buscar informação de qualidade. Buscar informação de qualidade. Por que eu digo isso? Infelizmente, eu recebo mensagens em grupo de professores que têm sua titulação dizendo, por exemplo, para tomar água a cada 15 minutos porque você engole o vírus. Ou que médicos da Itália descobriram tal coisa, ou que médicos japoneses mandaram tomar água quente porque o vírus não resiste ao calor. Tá? Assim, a gente tem que usar a ferramenta, o WhatsApp, para compartilhar informação de qualidade. Então verifique a fonte. Se você está recebendo uma notícia no WhatsApp, uma cura milagrosa, não tem nenhum jornal sério falando sobre isso, nenhum blog de jornalista responsável, que são esses blogs que, diferente de jornais pagos que cobram assinatura, muitos blogs sérios mantêm informação de qualidade e está aberta para todo mundo. Se você não está encontrando essa confirmação em lugar nenhum, não divulgue. Busque a informação de qualidade. Por outro lado, quando você tem essa informação de qualidade sobre o que deve ser feito, sobre como lavar as mãos, sobre a necessidade de ficar em casa, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. Então vamos lá, a primeira coisa que você pode fazer é buscar informação de qualidade. Segundo ponto, preste atenção na sua casa. Provavelmente a rotina vai mudar bastante. Como não tem escola, os estudantes precisam ficar em casa, mas também não tem creche, não é? O Estado de São Paulo decretou agora 15 dias, o governador decretou 15 dias de quarentena, enfim. Então as pessoas, tirando os serviços essenciais, devem parar de funcionar, bares, restaurantes. Então as pessoas devem ficar o máximo possível em casa. Leve em consideração que os seus familiares podem estar, primeiro, com a rotina alterada porque vocês estão em casa. Se você tem irmãos menores, ajude a cuidar. Os seus familiares podem estar preocupados com a situação por medo do problema. E também tem mudanças com relação ao trabalho. Algumas pessoas que trabalham como autônomas vão ficar sem ter esse público, não é? Para conseguir renda. Algumas pessoas que têm emprego fixo, mas que os lugares vão ser fechados, podem ter redução de salário, o que é muito triste. O correto seria que isso não acontecesse, porque as pessoas precisam manter o seu poder de compra nesse momento, mas enfim, já tem empresários falando ou praticando redução de salário com a redução da jornada. Então, os seus pais, os seus familiares podem estar preocupados com essa situação e tendo que lidar com uma série de fatores, como a renda, como o trabalho, como as crianças menores, etc. Então, tenha um pouco de paciência com relação ao fato de você ter que ficar em casa, tenha um pouco de paciência com os seus familiares e tente ajudar no que for possível. Além disso, identifique na sua comunidade pessoas que precisam de ajuda. Pode ser que tenha no seu prédio ou na sua rua um idoso que viva sozinho. Talvez alguém da sua família possa fazer a compra para ele não ter que sair de casa fazer compra. Se você tem os seus colegas em grupo de WhatsApp, se você ficar sabendo de algum colega que está com mais dificuldade, talvez a família dele esteja precisando de alguma coisa, porque está faltando no mercado, ou porque não teve a possibilidade de comprar, porque o pagamento sai só no dia 5, talvez você possa compartilhar essa informação com seus colegas e com a comunidade do IFSP para que alguma coisa seja feita. A gente vai ter que criar uma rede de solidariedade. E nesse ponto eu queria dizer que você não está sozinho. Colegas do Instituto Federal de São Paulo estão trabalhando muito, eu inclusive oficialmente estou em férias, mas acabei de ter uma reunião. Muitos colegas estão trabalhando muito para pensar o que fazer nessa situação. A questão das aulas, a questão do calendário, como vai ficar, é algo para ser conversado ao longo do período e com calma mais adiante. O importante agora é o acolhimento, é a gente tratar de estabelecer, de manter o nosso vínculo como comunidade no Instituto Federal de São Paulo, manter o vínculo dos servidores e dos estudantes e dos seus familiares, através do sócio pedagógico, através dos docentes, através dos técnicos, manter esse contato entre a comunidade para que a gente consiga se ajudar, trocar informação, manter o isolamento e manter o cuidado com o corpo e com a alma também.
Então, nesse sentido, vamos cada um pensar o que pode fazer para produzir conteúdo, para indicar leitura. A gente precisa fazer exercício dentro de casa. Os professores de educação física, de repente, podem apresentar programas para isso, para a gente poder manter o exercício, a saúde física. Os professores de artes podem indicar um monte de coisa para a gente visitar na internet, sites de museus. Os professores de letras, português, inglês, espanhol, podem indicar literatura para a gente ler. Então, isso deve aparecer nos próximos dias e é importante que você fique atento e conectado. Vamos lembrar que não é férias. Então, não é para ir para o parque, já que eu não tenho aula, eu vou para a praça. É para evitar aglomeração. Mas não é para fazer o isolamento emocional. Converse com seus colegas. Se você estiver ansioso, deixe a gente saber, utilize os canais de informação da instituição e vamos conversar e vamos se organizar. É preciso ter um pouco de paciência porque tudo isso é muito novo para todo mundo. Alguns países demoraram para tomar medidas, não é? Pelos países que eu passei, né, nessa viagem, alguns deles tomaram medidas preventivas antes de terem casos, ou tendo muito poucos casos. Por exemplo, quando eu gravei o vídeo que eu comentei com vocês, e na verdade lembrando que eu não sou youtuber, né? Assim, acho que isso já ficou evidente, porque eu não tenho nenhuma técnica, não tenho equipamento, não sei não tenho a empatia necessária para prender a atenção de um vídeo que já está aí com mais de 20 minutos. Mas esse é o terceiro vídeo que eu gravei. O primeiro vídeo foi também em Budapeste, eu estava filmando a cidade para mostrar como, apesar de ter, naquele momento, 32 casos, e vários deles importados, ou seja, eram estrangeiros que tinham ido até a Hungria, então havia 32 casos, sendo um britânico, 9 iranianos e 22 húngaros. Apesar disso, a Hungria já tinha tomado medidas fechando os locais de visitação, colocando álcool em gel em todos os lugares, nos bares, restaurantes, e logo depois ela fecharia o comércio como um todo, mesmo tendo esse número que pode parecer pequeno de casos em comparação com outros países que já tinham milhares de casos. Mas a medida tem que ser tomada antes do vírus começar a se propagar, antes dele avançar. Então, por exemplo, nesse mesmo dia, a França contava 6 mil casos, 6 mil e poucos casos, e ela tinha fechado os bares e restaurantes. No dia seguinte, no dia 16, o presidente da França decretou o confinamento, que passava a valer a partir do dia 17. Então aí era para ficar em casa e sair só para ir à farmácia e o supermercado, ou fazer uma caminhada sozinho, e, enfim. E nesse período de 16 a 20, a França já tinha 4 dias, portanto, a França já tinha ido de 6 mil e poucos casos para 12 mil e pouco. Então, tem que se ter em conta esse avanço exponencial. Mas eu dizia que o primeiro vídeo que eu gravei foi para tentar mostrar os países que estavam tomando já essas medidas e compartilhar com o Brasil para servir de alerta, de certa forma, para contar como estava a situação lá. Mas no primeiro vídeo, enquanto eu mostrava que a cidade estava vazia, apesar de ser uma data festiva na Hungria, né, marcava o início da Revolução de 1848, eu mostrava que a cidade estava bastante vazia, e nisso, no meio do vídeo, um grupo de brasileiros começa a dar tchauzinho e dizer: mas tem brasileiro, tem brasileiro. Então esse foi o primeiro vídeo que eu perdi, porque a intenção não era mostrar que tinha gente fazendo turismo, né? Mas serviu também como etnografia, né? As férias viraram etnografia. Então o segundo vídeo, de maneira muito amadora, eu gravei e compartilhei, e esse é o terceiro que eu faço. Então me desculpem a falta de traquejo para fazer esse tipo de material. Bom, como eu acabei de comentar que já passou de 20 minutos, eu vou tentar parar por aqui e finalizando, porque é só uma conversa inicial. De repente, se vocês acharem que foi interessante, a gente pode continuar. Então é importante ter em conta que, apesar de ser uma situação nova e várias mudanças estão acontecendo e leva um tempo para a gente se adaptar, então mesmo do Instituto Federal de São Paulo, eu sei que fica um período de incerteza, mas essa incerteza está no mundo todo e as notícias vão mudando dia a dia. Eu acompanhei isso nessa viagem, a passagem era cancelada com horas de antecedência,
você tem no momento o fechamento de bares, depois é confinamento em casa. Então são medidas para tentar evitar a propagação da doença e que se chegue aqui no estágio que já chegou países europeus que têm bastante estrutura, como a Itália, por exemplo, e a Espanha, e agora a França, e a gente está assistindo uma situação bastante crítica por lá. Então é preciso ter em conta que não é uma gripezinha, tá? É preciso ter em conta que é algo sério, sim, que a gente tem que respeitar essas recomendações, essas regras de isolamento. Para você se tranquilizar um pouco, ou se informar, não é a primeira vez que a humanidade ou a nossa sociedade passa por isso, tá? Já houve outras epidemias. Vamos lembrar de uma muito séria, que foi a gripe de 1918, que ela tem início em 1918. É chamada de gripe espanhola, mas ela não começa na Espanha. Acho que tem teorias que tenha tido esse nome, porque a imprensa espanhola divulgava abertamente a epidemia, mas isso também os professores de história podem contar melhor do que eu, os professores de geografia podem, de repente, fazer um mapeamento disso e trabalhar com os países, com fronteiras, suspensão do Tratado de Schengen, o que são fronteiras, fechamento disso, enfim. O meu comentário é mais num sentido geral. Então, a gripe de 1918, ela, para mostrar para vocês como uma situação assim pode ser séria, tem estimativas de que ela atingiu 500 milhões de pessoas, contaminou 500 milhões de pessoas no mundo, o que representava 27% da população mundial. As mortes foram algo em torno de 50 milhões, podendo chegar até 100 milhões de vítimas no mundo, né? Você tem uma situação em que vai além da complicação das pessoas que morrem da doença, mas imagina que quando o sistema de saúde está sobrecarregado, outras doenças, né, que as pessoas possam ter não vão ser atendidas também. Então vira uma situação muito complicada e é por isso que a gente tem que atuar o mais rápido possível e todo mundo colaborar para que esse novo vírus não se propague, tá? Então fica como resumo o reforço de que você não está sozinho, tá? Os servidores do IFSP com certeza vão encontrar caminhos nos próximos dias de estabelecer redes de comunicação e que a gente possa trocar informações. A preocupação com o calendário escolar, na minha opinião, deve ficar para depois e a reitoria do nosso instituto vai se pronunciar, vai passar as diretrizes, não é? E reforçando essa preocupação com relação ao acolhimento e com a manutenção do vínculo, e não com uma preocupação de calendário. Eu espero que isso aconteça, porque tenho certeza que os colegas estão trabalhando muito fortemente para encontrar caminhos para deixar a comunidade unida, bem informada. E o que a gente tem como prioridade agora na sociedade é cuidar desse momento de crise. As questões relativas a calendário, a dias letivos, vão ser tratadas em momento oportuno e com serenidade. Então eu queria dizer que, até onde eu entendo, eu, Rafael, como servidor da instituição, dizer para vocês que vocês não estão sozinhos e que essas redes de solidariedade devem se estabelecer, devem no duplo sentido, elas devem porque irão e devem porque são necessárias. A gente precisa manter o contato, manter o vínculo, saber o que está acontecendo, e você, junto com a sua família, pode ajudar na informação daqueles que ou não estão acreditando ou não sabem o que fazer. Você pode ajudar os seus familiares com relação aos irmãos menores, ter paciência ficando em casa, e você pode aproveitar esse momento para fazer pesquisas, para fazer exercícios físicos também, na medida do possível no seu apartamento, usando criatividade, né? E vamos ver se as redes dos profissionais, meus colegas educadores, articula esse tipo de conteúdo e de informação, e a gente consegue criar uma situação de solidariedade, de engajamento social. Apesar de não ter o contato social, o contato físico, a gente se mantenha conectado com informação de qualidade e suportando aqueles que mais precisam nesse momento, prestando atenção nos vizinhos, prestando atenção nos familiares, e a comunidade do IFSP unida e se comunicando para poder ajudar, atuar com aqueles que porventura vierem a precisar
mas seja com uma compra, seja com informação, seja com apoio psicológico, é importante que a gente precise, que a gente esteja atento a isso também, porque o confinamento, ficar sem o contato, ficar sem sair, traz as suas complicações também. Então é isso. É só uma conversa inicial e de repente vocês têm meu e-mail, podem escrever e com o que seria interessante conversar, o que tem de dúvidas, e a gente mantém aí esse exercício. Um grande abraço, tranquilidade, serenidade e atenção, e vamos passar por essa juntos. Até mais!